Você sabia que depois da Nigéria, o Brasil é o país que mais tem negros no mundo? E mais, você sabia que depois da África, o Brasil também é o país que mais tem homicídios negros no mundo? Pois bem, isso é tema da obra necropolítica de Achille Mbembe, que trata sobre esse assunto, sobretudo em uma estrutura mundial. E aqui no Brasil isso é muito presente. Além do que se fala no Brasil, muito mais do que nos Estados Unidos, a nossa população majoritariamente negra, ela sofre esses percalços, que já outrora falado, foram percalços que tomaram de conta do Brasil em um regime escravagista, em um regime de mais de 300 anos de escravidão, em um regime que fez com que nossa cabeça pairasse a ideia de que o negro é inferior. E é sobre isso que nós temos mais uma história em questão. Fala jovens, aqui estamos novamente no nosso canal para tratarmos de um tema extremamente importante, se tratando de história, de sociedade brasileira, de construção das nossas identidades, das nossas memórias e do que é o povo brasileiro miscigenado, essa mistura que é a nossa nação, na verdade, diversas nações que compuseram, dissolveram o povo brasileiro e que hoje é o que nós chamamos de Brasil, de brasileiro. Então, dentro desse contexto, vale aqui a gente lembrar que esse mês, o mês de novembro, é conhecido e é declarado como Novembro Negro. E, no caso, quarta-feira, dia 20 de novembro, é pela primeira vez na história do Brasil o dia instituído por lei como Dia Nacional da Consciência Negra e agora feriado. Esse dia do 20 de novembro, ele vai fazer alusão a uma identidade do povo negro no Brasil, a um ícone que foi o Zumbi de Palmares, um título que aqui no Brasil se torna marcante por ser símbolo também da resistência negra naquela época, sem cometer aqui anacronismos, mas analisando que o Zumbi de Palmares teve a sua relevância e a sua importância naquele período, lutando contra toda uma estrutura escravagista que era, sabe, na época do colonialismo. Muito bem, mas diante de tudo que foi colocado, de tudo que é mencionado, minha gente, há muitas especulações, opiniões cercadas de tangências. De um lado, um pensamento político à direita, do outro, um pensamento político à esquerda, e por uma boa parte da população também de centro, mas que com opiniões que, de certa maneira, atacam toda a população negra e, na verdade, diversas etnias que, durante o tempo de escravagismo, formaram aqui a nossa base econômica. E aí, muitos historiadores, inclusive também o próprio Gilberto Freire, ele ressalta e salienta em suas obras, no caso, Casa Grande Senzala, trata que os negros naquela época eram os braços e as mãos de senhores de engenho aqui no Brasil. Muito se fala sobre esse histórico. O Brasil teve cerca de 388 anos de escravidão, um país que tem 524 anos praticamente, ter praticamente 4 séculos, que não são 4 dias, mas 4 séculos de escravidão, em um regime que deixou entranhado na cabeça de nós, de todo o povo brasileiro, que, por muitas vezes, o negro ele é relegado a uma estrutura inferior, que o negro é rebelde, que o negro é bandido, que o negro só aparece como aquele que está revoltado, mas diante de todos esses estereótipos criados em cima da figura do negro, hoje eu, enquanto ser, enquanto pessoa, citadino branco, preciso reconhecer que o lugar e o espaço de fala deles é super necessário. E eu preciso ler sobre eles. Eu preciso entender toda a labuta e toda a estrutura de luta do negro enquanto sociedade, do negro enquanto 400 anos praticamente, sem estrutura, inserção na economia, sem oportunidades no mercado de trabalho, sem poder estudar, sem um pedacinho de quilhão de terra, sem qualquer estrutura mínima para poder se estabelecer em uma sociedade que era, sim, estruturada pelo colonialismo, onde os grandes fidalgos nobres eles tinham seus títulos e suas heranças, e posteriormente a própria burguesia, deixando os negros relegados em uma herança ruim, na verdade, em uma falta de herança, em uma falta de estrutura dos bens básicos,
Para tanto, a história ela tende a resgatar esses momentos históricos, sociais, filosóficos. Hoje nós temos grandes escritores, grandes filósofos que tratam do assunto, inclusive aqui no Brasil, a nossa musa intelectual, que é a Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro que, diante de suas produções, o Pequeno Manual Antirracista, por outro lado nós temos o Lugar de Fala, que ela tanto menciona, que ela tanto fala, a questão dos feminismos negros no Brasil. Então a Djamila é uma musa assim que nos serve de uma bancada enorme para estudo, para perceber as diversas intersecções que o negro e que também a mulher negra, que sofre duas vezes mais, porque existe uma intersecção entre o feminismo e o machismo, e também há o racismo, em que fica sucumbida diante de uma sociedade que é domada por uma falta de estrutura, por uma desigualdade enorme. Então, nesse sentido, nós temos aqui o Novembro Negro que vem a ser um momento histórico para o Brasil. O dia 20 agora é, sabe, um feriado para lembrar. Ah, Luísio, professor Mas, o dia 13 de maio o dia da assinatura da Lei Áurea por Princesa Isabel. Tudo bem, vamos lá. Existem méritos para a época? Sim, é importante analisar cada estrutura de época também, cada condicionamento da época. Muito embora a gente analise, saibamos que, quando a Lei Áurea foi assinada, foi apenas um despejo para a população negra, sem dar estrutura, sem dar assistência alguma. E essa falta de assistência gerou as diversas desigualdades. Essa falta de assistência manteve o pensamento de que o negro era aquele atrasado, era aquele objeto, aquela coisa. Nesse sentido, o negro ficou sem estrutura social, sem oportunidades, sem condições. E essas faltas de condições geraram uma sociedade extremamente racista, uma sociedade extremamente precária do ponto de vista das etnias negras, uma sociedade em que sucumbiu, deixou o negro sobrepujado, sabe, colocando abaixo de todo tipo de estrutura, gerando assim o racismo de ataque, gerando assim o racismo estrutural e institucional. Aqui a gente vai analisar quantas pessoas negras ocupam os cargos importantes do Brasil, as funções, quantas mulheres negras ocupam. Kimberly Crenshaw, dos Estados Unidos, jurista, ela trata sobre isso. Djamila Ribeiro busca Kimberly e trata também Judith Butler, que fala sobre o simbolismo da violência contra a mulher negra. Então, nesse sentido, nós temos aqui uma camada de intelectuais que tratam sobre o assunto. A necropolítica, você sabia que o Brasil é o segundo país do mundo que mais assassina o negro? É isso que é a necropolítica. Os subúrbios do Brasil estão tomados por isso. A gente fica analisando o caso de George Floyd há pouco tempo, mas no Brasil a todo momento está acontecendo casos como o de George Floyd. Só que foi naturalizado, cara, no Brasil, que de certa maneira foi normalizado que o negro morre e por aí acaba. Então, é esse tipo de pensamento em que o Novembro Negro ele vem a resgatar. E trago para vocês uma questão do Enem que trata sobre esse involutório, que trata sobre essa questão racial, étnica, e que a gente vai analisar agora com carinho, para que possamos aí, de certa maneira, contribuir com essa correção das questões do Enem. Vamos lá? Analisemos aqui a nossa questãozinha. Então acompanhe aqui mais uma correção da prova verde, tá? Questão 62 do Exame Nacional do Ensino Médio, do nosso Enem. Então, nós temos um texto, esse texto ele trata sobre uma questão de espaço e lugar de fala também, sabe? De uma narrativa histórica que os grupos minoritários, digamos assim, eles foram, como já havia falado, sucumbidos à falta de pertencimento e à falta de espaço ou lugar de fala, onde os signos e significados, eles foram, de certa maneira, dialogados e cristalizados por uma elite que vem do pensamento eurocentrista ou por uma elite esbranqueada, uma branquitude, que aqui eu tenho que me enquadrar também. Afinal, a gente é fruto dessa nação e dessa educação que é racista. Por isso que vem a importância do letramento racial, para que eu, enquanto pessoa branca, compreenda que ao longo de nosso histórico, nós tivemos sim uma educação que foi racializada. E para isso que o nosso letramento, ele vai servir no sentido de a gente conseguir conscientizar um pouco mais a nossa nação, os nossos alunos, os nossos jovens e também os nossos adultos, no sentido bem abrangente, no sentido de deixar tudo um pouco mais popularizado, democrático e menos racial. Aqui se fala de educação antirracista, mas acompanha aqui a nossa questão 62, que diz o seguinte:
Os grupos dominantes são beneficiados em termos de credibilidade e podem, com isso, controlar falas de membros de outros grupos, descredibilizando seus testemunhos com base em concepções compartilhadas de preconceito, de identidade, gênero e raça. Então a questão começa dizendo que aqueles grupos dominantes, sejam eles os brancos, os europeus, a elite constituída, os nobres, eles dominaram por muito tempo o poder de fala. Até os próprios livros de história criados do Brasil eram de europeus, de narrativas europeias, com estigmas e com pensamentos europeus, sem compreender, sabe, o simbolismo que era real dos povos nativos ou dos escravizados que trouxeram para o Brasil no período do tráfico negreiro, no colonialismo. Então, a história do negro, das várias etnias negras, das várias etnias indígenas no Brasil, foram, de certa maneira, excluídas em detrimento de um pensamento elitista, branco, europeu. Continuemos. Algumas formas de preconceito tornam as declarações das pessoas menos importantes devido ao seu pertencimento a determinado grupo social. Assim, um falante recebe menos credibilidade devido ao preconceito do ouvinte. Então, significa dizer que aquele que domina o espaço de fala, aquele que tem uma certa dominação, um poderio na sociedade, domina o que vai falar e o que vai propalar, o que vai propagar. Então, aquele que domina o que fala, ele decide o que é que vai ser construído como significado, como versão histórica, como narrativa histórica. Então, para desconstruir essa narrativa histórica, é necessário que a gente possa ter um letramento social, racial, mais estruturado no sentido de conhecer as diversas versões, dar oportunidade para os diversos negros também contarem a sua história, para que aquele que é da periferia, para que aquele que é tangenciado possa também ter o poder de fala, para que as minorias consigam estabelecer também uma fala do que é da sua realidade, não aquele que está por fora, que não compreende o dia a dia do preto, que não compreende o dia a dia do pardo, do indígena, do amarelo que está aí nesse Brasil que também é uma mistura étnica. E aí, por outro lado, nós temos o comando da questão que fala o seguinte: com base na reflexão suscitada no texto, o preconceito de identidade é responsável por um tipo de injustiça. Então, que injustiça seria essa, segundo a questão? Será que seria uma injustiça estética que normatiza os padrões corporais? O texto em si fala da estética, fala de etnia, mas fala da estética, fala de uma questão corporal? Não, não é bem por aí. Vamos lá para a próxima alternativa, B. Sensorial, que privilegia as habilidades visuais. Será que está falando no sentido de sentir e da visibilidade? Sabe, do sentir e transformar o que eu vejo no que eu sinto? Então não é também por essa seara. Na letra C, afetiva, que impede as expressões emocionais. O texto está voltado para a questão emocional, afetiva das etnias. Não é por aí também. Letra D, epistêmica, que prejudica as trocas informacionais. Galera, seria essa letra D o gabarito correto? Epistêmica vem de epistemologia, que é a ciência geral do conhecimento. Então, o que seria essa epistemologia? Conhecer por meio das falas, do que é traduzido, do que é falado, do que é narrado. E por último, a letra E, econômica, que perpetua as desigualdades materiais. Então, o texto também não trata de desigualdade ou de economia, mas trata sim de como é que essas falas, essas narrativas são reproduzidas. Então, aqui seria, nesse sentido, o nosso gabarito, a letra D. Então, é mais um momento de questão, de debate que a gente está tendo. Até uma próxima. Tchau, tchau.